O programa Isso Tem Nome começa agora. A apresentação é comigo, Josi Bastos, e hoje eu estou aqui com a advogada, pesquisadora em Direito e jornalista Sânia Aquino e com a professora do curso de Jornalismo e coordenadora de Gênero e Diversidade da UFMA, Gisa Carvalho. Como vocês estão? Eu acho que cheia de novidades, né, Gisa? E aí, Josi, tudo Vamos bem? lá. Como vai, Sânia? Vamos lá para o caso de hoje, hein? Um ex-namorado cria perfis fakes e começa a seguir a ex-namorada e acompanhar toda a sua vida, a partir de perfis de redes sociais. E também mantém o seu perfil, monitorando tudo que ela publica e comenta com ela. Olho tudo que você posta. Te acompanho diariamente. Sanha, isso tem nome? Isso tem nome. Isso tem nome, isso é stalking. Isso é perseguição virtual. Isso também é uma violência contra a mulher. E o nosso ordenamento jurídico se amoldou, inclusive, a esse tipo de violência virtual. É interessante e importante a gente frisar que a violência contra a mulher ela não ocorre só no ambiente físico. O ambiente virtual, digital, também tem sido utilizado para promover esse tipo de violência. Uhum. Esse monitoramento, Sanha, em que momento que você pode considerá-lo perigoso ou ele pode estar inserido em um ordenamento jurídico, alguma lei? A partir do momento que não há o consentimento. Então, por exemplo, Novamente, a gente falando do consentimento, né? exatamente, se eu encerro uma relação e eu não tenho nenhum interesse em estar mantendo contato com aquela pessoa, e aqui frisa-se, nem todas as relações precisam terminar em ódio, né? Não, elas podem terminar de forma amigável. Mas tem relações que já são problemáticas, e geralmente essas relações problemáticas, elas se encerram e aquela mulher, ela não quer mais aquele vínculo. Então, a partir desse momento, quando você não quer mais aquele vínculo e mesmo assim você continua sendo monitorada, isso sim pode ser classificado como stalking, isso sim tem punições no ordenamento jurídico e mais do que isso é muito perigoso. Porque hoje em dia nas redes sociais, todos os check-ins que a gente faz, tá toda a nossa localização neles, Ah, né, perfeito. então a gente tem que estar bem atento a isso. Sim. Sânia, Isso. e quando não se trata de uma relação afetiva encerrada, quando existe essa perseguição eh, de mulheres, né, que são alçadas como alvo, assim, também está dentro dessa esfera? A gente também consegue configurar como stalking. Só que lógico, a gente tem que fazer um colhimento de provas, a gente tem que demonstrar, por exemplo, que aquela mulher que é utilizada para fazer aquele monitoramento, ela está naquela rede de contatos, e isso também a gente pensa que é muito distante, mas não é. Isso também é comum acontecer, porque tem muitas pessoas, né, que utilizam da rede social para estar monitorando outras. E mais do que isso, não só quando, como você bem colocou, quando há uma relação de afetividade, mas, por exemplo, a gente vê com pessoas públicas, atrizes, atores, né, cantores, que eles são perseguidos e monitorados. A Isis Valverde, Sim. outro Uhum. dia até teve uma situação com ela, né, onde ela estava sendo monitorada dentro do próprio condomínio onde habita, por uma pessoa que a monitorava por rede social. Ah, perfeito. Você sabia que, além de punir os agressores, a Lei Maria da Penha oferece uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica? A lei oferece assistência social com apoio de profissionais, acesso à educação, mercado de trabalho e moradia. Essas medidas são adotadas como uma forma de prevenção para que novas situações de violência não voltem a acontecer. Gisa, comentários? Bom, o estado do Maranhão tem uma efetividade, né, de ações de proteção às mulheres, a partir da Secretaria de Mulheres do estado, que a gente tem, por exemplo, o aluguel Maria da Penha, que é um benefício de um determinado valor para a mulher que precisa sair desse espaço, de violência, né. Nós temos uma secretaria destinada especificamente ao enfrentamento da violência e uma outra para a autonomia financeira, né, que é algo muito importante nesse momento. Sair da situação de violência é dificultado se você não tem autonomia para se sustentar, para sustentar as suas crianças que você quer afastar daquele agressor, né. Então tem um sistema aqui no estado que, apoiado pela Casa da Mulher Brasileira também, né,
configura esse espaço aí de avanços a partir da Lei Maria da Penha. E falando em Brasil, depois do pacto que foi assinado em fevereiro de 2026, que é esse pacto de enfrentamento ao feminicídio, os 3 poderes, pela primeira vez, estão fazendo políticas públicas de forma conjunta, em busca exatamente do combate efetivo à violência de gênero. E algo que tu trouxe que é muito interessante, Gisa, que eu pude, perceber em loco. A gente está na região nordeste do país, né, é um dos estados da federação ainda com muitas desigualdades sociais, mas a gente tem um avanço significativo na busca em enfrentar esse danoso dado da violência doméstico-familiar. E aí, quando a gente vai para outras capitais, eu estive no Rio de Janeiro ano passado e pude observar que o nosso sistema, a nossa rede de enfrentamento, de fato, ela tem uma formulação muito eficaz. Porque se você for na Casa da Mulher Brasileira, lá você consegue ter o atendimento jurídico, você consegue ter o atendimento psicossocial, você consegue fazer a denúncia em uma delegacia de polícia, tudo em um só local. E você tem ainda uma casa-abrigo, que é uma casa de passagem para situações extremas na qual aquela mulher ou aquela criança precisem ser retiradas do lar, né. Então todo essa rede, ela está muito bem engrenada, com mecanismos como o Ministério Público, a OAB Maranhão, com outras organizações que fazem esse acolhimento dessas vítimas de violência. Então, assim, o Maranhão, apesar dos nossas desigualdades sociais, a gente tem caminhado, sim, em busca, desse enfrentamento. Não é ainda o sistema Então, perfeito? Não, exatamente. mas a gente está caminhando. Perfeito. Então vamos lembrar, se você precisa de uma orientação jurídica ou apoio psicossocial, o número sempre é 180, que é o Disque Denúncia em São Luís, e a Casa da Mulher Brasileira aqui funciona em regime de plantão 24 horas, reunindo a Delegacia da Mulher, como a Sanha falou, né, Defensoria Pública e atendimento especializado lá no Jaracati. O WhatsApp de lá é 99 100 6166. Na UFMA existe um setor que recebe e orienta casos, esses tipos de casos de assédio, acolhimento.diged@ufma.br. Deixa sua pergunta no nosso Instagram, @Rádio Universidade, e também no Instagram, @sanhaaquino.adv. O programa Isso Tem Nome fica agora. A apresentação é comigo, Josi Bastos. Eu conversei com Sanha Aquino, Gisa Carvalho e tivemos a participação das alunas também, Ingrid Araújo e Vitória Neves, do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão. A gente fica por aqui, até a próxima.